Os 6 vegetais que os idosos nunca devem comer. Você já sentiu desconforto depois de comer certos alimentos e não entendeu o motivo? Já ouviu falar que tal coisa faz mal, mas ficou sem saber se era verdade ou exagero? E se eu te dissesse que alguns vegetais podem estar prejudicando sua saúde sem que você perceba? Calma! Isso não significa que você nunca mais poderá comê-los. Mas se você tem mais de 50 anos ou tem familiares nessa faixa etária, precisa saber quais vegetais exigem atenção especial e por quê. Compartilhe esse vídeo e continue assistindo, porque as informações a seguir podem fazer toda a diferença para a sua saúde e bem-estar. Mas antes, conta pra mim, você já passou dos 50 anos? Sim ou não? Com tanta informação circulando na internet, pode parecer que tudo faz mal para os idosos. Mas será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? A resposta é depende. E como estudante de nutrição, eu posso te dizer que nenhum alimento é proibido para todos, mas alguns vegetais podem exigir moderação ou cuidado extra em alguns casos. Nesse vídeo eu vou esclarecer quem realmente precisa evitar esses alimentos e quais os riscos envolvidos. Mas também vamos aprender um pouco mais sobre os benefícios que ganhamos ao consumi-los. E você? Conta pra mim, gosta de consumir legumes e vegetais no seu dia a dia? Sim ou não? Tem dúvidas sobre o que pode e o que não pode comer? Então escreve pra mim aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para te responder. O primeiro deles é a ervilha. A ervilha é um ingrediente versátil e nutritivo que pode estar presente em sopas, saladas, purês e diversas receitas deliciosas. Mas será que todos os idosos podem consumi-la sem preocupação? As ervilhas são ricas em fibras e proteínas vegetais, o que ajuda a manter a saciedade e contribui para a saúde intestinal. Além disso, elas possuem vitaminas do complexo B, ferro e antioxidantes que auxiliam na proteção celular e no fortalecimento do sistema imunológico. As ervilhas são uma excelente fonte de nutrientes para os idosos, ajudam na digestão devido ao seu alto teor de fibras, promovem um controle do colesterol e auxiliam na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Outro ponto positivo é a presença da luteína e da zeaxantina, que são antioxidantes que protegem a saúde ocular. A ervilha também contém ferro e magnésio, importantes para a energia e a manutenção da saúde óssea. Ou seja, quando incluída em uma alimentação equilibrada, a ervilha pode trazer diversos benefícios para a saúde dos idosos. Mas quem deve evitar? Pessoas com problemas digestivos, como a síndrome do intestino irritável ou tendência a gases e inchaço, podem ter dificuldade em digerir as ervilhas. Nesses casos, é recomendado consumir em pequenas quantidades ou preferir ervilhas cozidas ou em forma de purê. O segredo está em não exagerar, até 80 gramas por dia e sempre bem cozidas. E você, gosta de consumir ervilhas? Percebe algum desconforto depois de consumi-las? Conta pra mim. O segundo alimento é o milho. Será que o milho é um alimento seguro para os idosos? Milho cozido, bolo de milho, cuscuz, pamonha, polenta. Só de pensar já dá água na boca, não é? Esse alimento tão presente na nossa cultura carrega memórias afetivas e está em diversas receitas tradicionais. Mas será que todos os idosos podem consumi-lo sem preocupação? Apesar de ser nutritivo, o milho pode ser um problema para quem tem diabetes descontrolada ou dificuldades digestivas. Ele é rico em carboidratos e ácido fítico. Ele pode elevar a glicemia e dificultar a absorção de minerais essenciais como o ferro e o zinco. Mas o milho é um alimento versátil e cheio de benefícios para a saúde. Ele é rico em fibras, o que contribui para um bom funcionamento do intestino e ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue. Além disso, contém antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que são essenciais para a saúde dos olhos, ajudando a prevenir doenças como a degeneração macular, comum em idosos. Outra vantagem do milho é a sua boa quantidade de vitaminas do complexo B, que auxiliam no metabolismo energético e no funcionamento adequado do sistema nervoso. Ele também fornece minerais como magnésio e fósforo, importantes para a saúde óssea. Ou seja,
Quando consumido de forma equilibrada e dentro das necessidades individuais, o milho pode ser um ótimo aliado na alimentação. Agora, se você apresentar diabetes mal controlada ou deficiência de minerais como ferro e zinco, deve ter atenção ao consumir o milho. O milho também pode ser difícil de digerir para algumas pessoas, especialmente idosos que apresentam problemas digestivos como síndrome do intestino irritável, diverticulite, desbiose intestinal, dificuldade na mastigação ou digestão lenta. Se houver sintomas como gases excessivos, inchaço ou dor abdominal após o consumo, pode ser um sinal de que o milho não está sendo bem digerido. Nesse caso, é bom reduzir a quantidade ou optar por preparações mais fáceis de digerir, como creme de milho ou a polenta. Para os demais, o consumo moderado, cerca de 70 a 100 gramas por semana, pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. 4. Aspargos. Os aspargos são vegetais ricos em fibras, vitaminas e antioxidantes, trazendo diversos benefícios para a saúde dos idosos. Eles são fontes de fibra que ajudam no funcionamento intestinal, ricos em folato, essencial para a saúde do cérebro, contém antioxidantes que auxiliam na prevenção de doenças crônicas, também possui propriedades diuréticas naturais, ajudando a reduzir inchaços. Você tem o hábito de comer aspargos? Já comeu alguma vez na vida? Conta pra mim! Mas quem deve evitar comer aspargos? Pessoas com problemas renais devem moderar o consumo, pois os aspargos podem aumentar a produção de ácido úrico, sendo assim, quem sofre de gota e artrite também deve evitá-lo. Além disso, algumas pessoas podem notar um odor forte na urina após o consumo, que é normal e não prejudicial. Se esse não for o seu caso, pode consumir até 100 gramas por dia, preferencialmente cozido, para reduzir as purinas. O terceiro é o espinafre, um super alimento para os idosos. Ele é um vegetal verde escuro, repleto de nutrientes essenciais, mas será que todos os idosos podem consumi-lo sem preocupações? Ele é uma excelente fonte de ferro, cálcio, magnésio, vitamina A, vitamina C, vitamina K, além de conter antioxidantes que combatem o envelhecimento celular e fortalecem a imunidade. O espinafre é um aliado da saúde cardiovascular, pois ajuda a reduzir a pressão arterial e melhora a circulação sanguínea. Suas fibras contribuem para um bom funcionamento intestinal e a presença de luteína e zeaxantina favorece a saúde dos olhos. Além disso, o espinafre é rico em nitratos naturais que podem melhorar a função muscular e a resistência física, sendo uma ótima opção para idosos que desejam manter a vitalidade. Mas quem deve evitar? Apesar dos benefícios, o espinafre contém ácido oxálico, que pode dificultar a absorção do cálcio e do ferro, podendo ser um problema para idosos com osteoporose ou anemia. Além disso, pessoas com tendência a cálculos renais devem moderar o consumo, pois o oxalato presente no espinafre pode favorecer a formação de pedras nos rins. Para minimizar esse efeito, recomenda-se consumir o espinafre cozido e combinando com fontes de vitamina C que ajudam na absorção do ferro vegetal. O ideal é consumir com moderação, cerca de 50 a 70 gramas por porção até 2 vezes por semana e, de preferência, cozido. E se você chegou até aqui, aproveita e conta para mim de qual lugar do mundo, cidade ou país você está me assistindo. Em quinto lugar, temos as batatas. As batatas são um alimento nutritivo e benéfico para idosos, fornecendo carboidratos, fibras, vitaminas e minerais importantes e são menos calóricos que a mesma quantidade de arroz branco. No entanto, é essencial ter cuidado com a forma como armazenamos e preparamos as batatas. Batatas passadas, esverdeadas ou brotadas podem conter solanina, uma substância tóxica que pode causar problemas gastrointestinais e afetar o sistema nervoso. A solanina se acumula nas partes verdes e brotadas, tornando essas batatas inseguras para o consumo. Idosos devem evitar batatas com sinais de deterioração, especialmente aqueles com problemas digestivos, hepáticos ou renais, já que o sistema digestivo mais sensível pode ser impactado pelas toxinas. Para os idosos, a recomendação é consumir até 150 gramas de batatas frescas por dia, desde que estejam em bom estado. Isso ajuda a garantir a absorção de nutrientes sem risco à saúde. Para garantir que as batatas estejam seguras, é importante verificar a sua cor, que deve ser uniforme, e a sua textura,
que deve ser firme. Batatas murchas, com rugas ou brotadas não devem ser consumidas, pois aumentam a concentração de solanina. O armazenamento em local escuro e fresco também é crucial para evitar a formação de substâncias tóxicas. Em resumo, as batatas podem ser uma boa fonte de nutrientes para os idosos, desde que sejam consumidas em boas condições. Ao evitar batatas passadas ou com sinais de brotação e ao cozinhar as batatas adequadamente, é possível desfrutar dos seus benefícios sem colocar a saúde em risco. E por último, temos os cogumelos. Os cogumelos são uma excelente fonte de proteínas vegetais e antioxidantes. Eles são ricos em vitamina D, essencial para a saúde óssea, contêm compostos que fortalecem o sistema imunológico, auxiliam no controle do colesterol e da pressão arterial. No entanto, pessoas com alergias a fungos devem evitar. Além disso, é essencial consumir apenas cogumelos de procedência segura para evitar intoxicações. Existem vários tipos de cogumelos comestíveis que são seguros para a alimentação, e muitos deles são apreciados tanto pelo sabor quanto pelos benefícios nutricionais. Alguns dos mais comuns incluem cogumelo shiitake, muito utilizado na culinária asiática, é rico em compostos antioxidantes e tem propriedades que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Cogumelo Paris é o mais comum e fácil de encontrar nos supermercados. Pode ser encontrado em versões branca ou marrom. Cogumelo Portobello, uma variação do cogumelo Paris, mas com um tamanho maior e sabor mais robusto. É ótimo para grelhar e assar. Os cogumelos são nutritivos, mas são ricos em purinas, que podem elevar o ácido úrico e piorar problemas articulares. Idosos com gota ou artrite inflamatória devem evitá-lo. Para os demais, o consumo moderado e a escolha de cogumelos de fontes seguras são fundamentais. Alguns cogumelos, inclusive, são bons para apoiar a saúde cognitiva, como o cogumelo leão, que tem sido estudado por suas propriedades neuroprotetoras. Eles podem ajudar na prevenção de doenças cognitivas como Alzheimer, devido a compostos que estimulam o crescimento de novos neurônios e melhoram a função cerebral. E você, tem o hábito de consumir cogumelos? Como você gosta de prepará-los aí na sua casa? Conta pra mim! E aí, você identificou que precisa prestar atenção na próxima vez que for comer algum desses alimentos? Você lembrou de ter se sentido mal após comer algum deles? Conta pra mim! Lembre-se, nada é proibido para todos os idosos. O segredo está em conhecer o seu próprio corpo e saber quais alimentos podem trazer desconforto ou agravar condições específicas. E em caso de dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo nos comentários. Comer com equilíbrio, escolher bem os alimentos e manter um estilo de vida ativo é o que realmente faz a diferença para a saúde. Eu espero que esse vídeo te encontre bem. Se você assistiu até aqui e gostou dessa informação, deixe para mim um coração amarelo nos comentários para que eu possa te agradecer. Te vejo no próximo vídeo? Então comenta aqui. Eu estarei lá. Tchau, tchau!